paz do Senhor, queridos jovens, amados irmãos, amadas irmãs. Iremos hoje falar sobre a lição de número 8 da revista de jovens, que neste trimestre vem com o título Seguidores de Cristo testemunhando numa sociedade em ruínas. A lição de número 8, ela traz o título seguinte: A resposta cristã para a violência urbana. Sabemos que nós vivemos os dias de hoje no nosso país, no nosso estado, na nossa Campina Grande, com surtos tremendos de violência. Mas para isso, a igreja tem uma resposta, não é? A igreja, ela sempre é, sim, referência em ética, postura, princípios e justiça. E nós sabemos que a falta a violência que transborda é por conta da falta de princípios. A humanidade esqueceu os ensinamentos judaicos cristãos. E a igreja do Senhor é revestida destes ensinamentos. Por isso, sim, que ela está preparada para o enfrentamento da violência. O texto do dia é bem interessante. Ele parece que foi escrito para hoje, para nós. Está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, a corrupção, ela gera violência, segundo a Bíblia, não é? E é isso que nós vemos hoje, não é? A síntese diz o seguinte: o enfrentamento da violência urbana e a compaixão pelas vítimas são faces da responsabilidade cristã na sociedade. Então, queridos jovens, nós devemos estar preparados para enfrentarmos a violência, pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, testemunhar contra a violência urbana. Como eu posso testemunhar contra a violência urbana? Eu posso sim testemunhar com a minha vida, não concordando com este mundo que está aí, não concordando com o revidar, não concordando com o se aliar, mas ser sal e ser luz, como a palavra de Deus diz, que nós devemos ser sim sal e ser luz. Então o meu caráter e o meu testemunho vai dizer muita coisa na comunidade que eu vivo. Então as pessoas vão olhar e vai surgir aquele que vai dizer assim: eu gostaria de ser como o irmão fulano, mas que comportamento do jovem fulano, como eu quero ser como ele. E aí você testemunha da ética e dos valores cristãos. Deus te chamou para o enfrentamento à violência. Deus te chamou para testemunhar da verdade e da ética. O segundo ponto que você precisa saber, jovem, como se portar diante desta sociedade violenta, é com relação ao envolver-se com a comunidade. Como eu posso me envolver? Desenvolvendo trabalhos voltados para o ensinamento da palavra de Deus, criar projetos que venham
tirar jovens das drogas, do crime, da delinquência e da violência. Mais uma vez eu digo, dando o exemplo de um bom filho, de um amigo sincero, de um cristão temente a Deus. Você pode, sim, dar este exemplo. Nunca se envergonhar do Evangelho, porque, como diz Paulo em Romanos, capítulo 1 e versículo 16, não se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do perdido que está envolvido com a violência. Também você pode, diante das vítimas da violência, você prestar o socorro. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia e Deus pode lhe usar para socorrer o angustiado, socorrer o oprimido, socorrer o que está passando, sendo vítimas da violência urbana. O texto bíblico da lição em classe é em Lucas, capítulo 10, o versículo 33, diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem chegou-se ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, na parábola bem conhecida do bom samaritano, que todos vocês vão lembrar, que o sacerdote passou a parte, o levita passou a parte, mas o bom samaritano, ele teve compaixão. Então, é este o nosso chamado. Deus tem nos chamado para justamente ter compaixão das vítimas da violência. Que você possa estar preparado para socorrer as vítimas da violência, não só com palavras, mas com atitudes que venham mudar a vida dessas pessoas que estão envolvidas na violência urbana. Portanto, meus amados jovens que nos assiste neste momento, eu convido você para, no próximo domingo, dia 19 de novembro, você comparecer à Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, na rua Antenor Navarro, na Prata, ou em qualquer uma das nossas congregações, e vir se aprofundar mais neste tema, sobre este tema que é tão atual e que nos cerca tão de perto, que é a violência urbana. Que Deus em Cristo nos abençoe.